Well, the dawn was coming, heard him ringing on my bed. He said my name's a teacher, oh, that is what I call myself. And I have a lesson that I must impart to you. It's an old expression. O assunto hoje é um ponto vital na história do Brasil. Durante vários anos tivemos a presença de uma figura importante que até hoje influencia a política e a sociedade. O assunto é a Era Vargas. E afinal, quem era o Vargas? Se liga aí, gurizada. Os ecos do governo Getúlio têm efeito até hoje na história do Brasil. Seus atos inspiram gerações futuras e influenciam diversas perspectivas sobre o passado. Disse Getúlio na sua Carta Testamento: "Saio da vida para entrar na história." E parece que ele estava certo. Tanto é que, em 1995, num dos discursos de posse, Fernando Henrique Cardoso disse que seu objetivo era pôr fim à Era Vargas. Vamos entender por quê? Para isso, vamos começar pelo contexto antecedente. O Brasil republicano inicia em 1889. Num primeiro momento, temos a República da Espada, marcada pelo predomínio militar. Depois, em 1894, inicia um período que ficará marcado como a política do café com leite, quando Minas e São Paulo alternam a ocupação do cargo de presidente. De 1889 a 1930, nós temos então a República da Espada e a República do Café com Leite. Os anos 1920 foram marcados por intensos movimentos políticos e culturais. Tivemos o tenentismo, a revolta dos jovens militares que desejavam um reforço na defesa nacional, e a Coluna Prestes, de 1924 até 1927, comandada por Luiz Carlos Prestes, que percorreu o Brasil tentando fomentar a revolta popular. Nessa época, a política era dominada pelas elites agrárias. No fim da década, ventos de mudanças começavam a soprar, e tudo começava em 1930. Assim, a divisão cronológica da Era Vargas pode ser feita desta forma. De 1930 até 1934, o governo provisório. De 1934 até 1937, o governo constitucionalista. De 1937 até 1945, o Estado Novo. Temos de 1945 até 1950 o governo Dutra. E depois, de 1951 até 1954, o segundo governo Vargas. Em 1930 tornou-se um marco para os historiadores, menos pelo movimento e mais pelos seus resultados. Teríamos a 12ª eleição para presidente do Brasil. Nessa época, voltava um pouco mais de 5% da população. Foi uma campanha diferente, realizada nas ruas e com comícios. Podemos dizer que havia um sentimento de fim de uma era que ajudou a romper o equilíbrio político entre as forças dos estados e da política do café com leite. O presidente Washington Luiz indicou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como candidato, mas era a vez de um nome de Minas Gerais. Como a indicação do cargo já era praticamente uma vitória numa eleição de formalidades, criou-se uma tensão política. Depois de ouvir as intenções de Washington Luiz, o presidente de Minas Gerais tratou de articular alianças e compor um amplo arco político de dissidentes, onde se destacava o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Do Rio Grande do Sul, tínhamos Getúlio Vargas, e da Paraíba, João Pessoa. Vargas era de uma família de criadores de gado de São Borja. Foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda de Washington Luiz e era presidente do Rio Grande do Sul. O grupo da oposição foi batizado como Aliança Liberal. Ele tinha como ideia modernizar o país, impulsionar a indústria, se preocupar com os direitos trabalhistas e também com o voto secreto. O comício foi uma novidade, já que as campanhas ocorriam em salões fechados, banquetes e convescotes. A reunião de mais de 100 mil pessoas na rua em prol de uma campanha política foi uma novidade que causou muito espanto na época. As eleições ocorreram como sempre, com fraudes e suborno de ambos os lados. A vitória de Júlio foi esmagadora. Vargas chegou a reconhecer a derrota e voltou para o Rio Grande do Sul. Mas o grupo político não estava disposto a ceder.
Havia o otimismo no projeto reformista e, claro, a intenção dessas pessoas de chegar ao poder. Optou-se, então, pela tomada do poder pelas armas. Eles desejavam Luiz Carlos Prestes para chefiar o comando militar da revolta, mas ele não aceitou. A revolta se formava, mas faltava o estopim. A revolta inicia em 3 de outubro, comandada por Góes Monteiro. Eles definiram como estratégia apostar na rebelião dos oficiais subalternos, ter o apoio político dos militares e também dos voluntários civis armados. Em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto, preso e mandado para a Europa. Uma junta provisória entregava o poder para Vargas, que literalmente amarrou o cavalo no obelisco, simbolizando a tomada do poder. No poder, Vargas tomou as seguintes medidas: dissolveu o Congresso, os presidentes dos estados foram substituídos por interventores, a censura para a imprensa e a oposição foi muito forte, e a colocação de civis no lugar dos militares que ocupavam cargos. As lideranças da Revolução de 30 sabiam que as elites regionais conseguiriam se organizar, pois o projeto de reforma não poderia se dar do dia para a noite. Isso levou Vargas a governar por decretos. Ele remodelou o exército e criou ministérios, como o Ministério da Saúde, da Educação e do Trabalho. A principal diferença foi a implementação de políticas de proteção aos trabalhadores, como a jornada de 8 horas, a regulação do trabalho feminino e infantil, as férias, a aposentadoria e a criação da carteira de trabalho. Ao mesmo tempo, ele reprimiu qualquer possibilidade de organização dos trabalhadores e colocou sindicatos sobre as asas do Estado. É importante lembrar que os trabalhadores rurais não tinham acesso aos direitos trabalhistas. Em 1932, foi criado o Código Eleitoral e a Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar as eleições e evitar fraudes. Também foi implantado o voto secreto. Nesse ano, tivemos o fator São Paulo. Iniciou no Estado a campanha por eleições. Com Vargas, São Paulo perdeu o protagonismo político. Ele também nomeou um interventor de fora de São Paulo, e também ocorreu a perda do controle político do café. A revolta, chamada de Revolução Constitucionalista, mobilizou mais de 20.000 soldados em São Paulo, batalhões formados por civis e movimentou a sociedade paulista. Contudo, os operários estavam desconfiados. Muitos não participavam, até porque sabiam que não tinham muito a ganhar. Além do que, os donos das indústrias também tinham medo das revoltas que podiam acontecer. Nesta revolta também foram comprados aviões do Chile que foram contrabandeados pelo Mato Grosso com pilotos dos Estados Unidos. Porém, os estados não estavam dispostos a depor um governo que ajudaram a chegar ao poder. São Paulo foi cercada e assinou a rendição. 1932 teve como consequência: Vargas reequipou o exército, colocou o interventor de São Paulo no cargo de presidente do Estado, expulsou rebeldes paulistas do país e convocou uma Assembleia Constituinte para 1933. A Constituição que seria elaborada por essa Assembleia buscou submeter o Executivo ao Legislativo, definiu o mandato de presidente por 4 anos e sem reeleição. Ela também definiu que os analfabetos ainda não poderiam votar. Nessa época, a sombra do fascismo que pairava sobre o mundo chegou ao Brasil. Os regimes fascistas começavam a ganhar simpatias no exército e surgiram movimentos como a AIB, Ação Integralista Brasileira. A AIB era comandada por Plínio Salgado e mobilizou várias pessoas em torno de ideias fascistas no Brasil. Vargas manobrou seus interesses e, ora apoiava, ora reprimia. A AIB usava como símbolo o sigma e tinha como lema Deus, Pátria e Família. Ficaram conhecidos como os Galinhas Verdes por causa da cor dos seus uniformes. Na oposição surgiu a Aliança Libertadora Nacional, de caráter antifascista e que buscava a reforma agrária, combater o racismo e ampliar os direitos sociais. Foi uma grande frente de massas que se organizou pelo Brasil. Em 1937 deveriam ocorrer eleições, mas o que aconteceu foi o início de uma ditadura. A censura, a repressão e muita propaganda foram as marcas desse regime. Tem início nessa época a ideia do perigo comunista. Esse imaginário anticomunista se desenvolveu ao longo dos anos e funciona até hoje.
Aproveitando isso, um falso plano de tomada de poder por Moscou foi criado. Batizado de Plano Cohen, foi uma das justificativas para a repressão e a instauração do regime. No Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, teve como característica o fato de que Vargas foi o único civil a comandar uma ditadura no Brasil. Ele teve o apoio das Forças Armadas e realizou uma política de massas. Mas não era propriamente um regime fascista, era autoritário e modernizante. Buscava, sim, controlar a sociedade pelo Estado. Ao mesmo tempo que Vargas restringia o núcleo de decisão na sua pessoa, buscava aumentar as bases de sustentação do regime. A repressão ficou a cargo de Filinto Miller. O DESP era responsável pela repressão, prisões e torturas. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, buscou articular o rádio, o cinema, o teatro e a imprensa em torno do regime. Nesse contexto, o carnaval foi alçado à condição de maior festa popular do país. O rádio passou a ser o principal veículo de massa. E o samba foi usado pelo Estado. Sempre houve uma desconfiança do samba, pelo seu tom satírico. A figura do malandro lembrava um passado que deveria ser apagado. Por isso, os sambas passaram a falar do trabalhador e do cotidiano do trabalho. Que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A chegada da Segunda Guerra Mundial foi um divisor de rumos para o Estado Novo. Ajudou o projeto de modernização e mostrou o esgotamento do regime autoritário. Vargas negociava com todos, queria tirar o proveito de tudo, mas a colocação do Brasil ao lado dos aliados mostrava a contradição de combater o fascismo e ser um regime autoritário. A Segunda Guerra Mundial estava no auge na Europa em 1943, quando a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, recebeu uma visita que ajudaria a mudar o rumo do Brasil e do mundo. A bordo de um hidroavião, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aterrissou no Rio Potengi, nordeste brasileiro, para uma reunião com o então presidente Getúlio Vargas. Do Roosevelt Vargas saíram os compromissos de o Brasil entrar na guerra contra o nazismo, com a FEB, e a transformação de Natal na maior base americana do Atlântico Sul. Construída em uma fazenda a 12 quilômetros da cidade, o Parnamirim Field, Campo de Parnamirim, virou trampolim para milhares de voos de combate e auxílio às tropas aliadas que patrulhavam as costas brasileiras, e que, 2 anos depois, em 1945, derrotaram a Alemanha, Itália e Japão. 1945 foi um ano intenso. A corporação militar agiu politicamente como um todo. Havia 2 candidatos do Exército, Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, e o brigadeiro Eduardo Gomes. Bastante popular e admirado por sua beleza, chegou a circular o slogan "Vote no brigadeiro porque ele é bonito e é solteiro". Em São Paulo, houve um protesto contra Vargas. Trabalhadores entraram em confronto contra estudantes. As revoltas se espalharam e o movimento ganhou o apoio do governo. Por dizerem "nós queremos Getúlio", esse movimento ficou conhecido como queremismo. A chama queremista de 1945, lançada por meia dúzia de jovens intrépidos e idealistas, foi o mais impressionante movimento de massas que a história já registrou. Como um rastilho de pólvora, alastrou-se pelo país afora em todas as direções. Não obstante o célebre refrão de "não sou candidato", por diversas vezes pronunciado por Getúlio Vargas, na sacada do Palácio Guanabara, ao povo das ruas que ali comparecia para lançar sua candidatura, aos jornalistas que forçavam seu pronunciamento e no célebre discurso do Automóvel Clube, continuavam imperturbáveis os queremistas na praça pública, pregando a candidatura Vargas para a salvação do Brasil.
Neste contexto, são criados os partidos políticos, principalmente o PTB, o PSB e a UDN. A UDN, União Democrática Nacional, era composta pelo resto das elites regionais, tinha um caráter conservador, moralista e uma clara vocação golpista. Tinha como expoente a figura de Carlos Lacerda, grande especialista na intriga política. O PSB, Partido Social Democrático, era um especialista na busca de alianças, acordos e cargos, tanto que uma frase da época dizia: entre a Bíblia e o capital, o PSD fica com o diário oficial. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, foi criado por Vargas e reunia funcionários públicos, trabalhadores, sindicatos. É importante frisar que não era um partido de trabalhadores, mas criado para os trabalhadores. Mas todos esses partidos tinham como referência a figuras de Vargas. Vargas teve que renunciar, praticamente foi afastado pelos militares. Porém, a aliança do PTB com o PSD, com o apoio de Vargas, levou à vitória de Dutra às eleições contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Foi criada uma Constituição em 1946. Essa Constituição manteve as conquistas de 1930, mas repôs as exigências democráticas. Haveriam eleições, a liberdade de imprensa foi resgatada, mas ainda restringia greves e não permitia o voto de analfabetos. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Porque lá na minha casa não se papa de marmita. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros. E quem não tiver pandeiro na marmita vai tocar. E tem o compasso atrasado. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita. Vamos entrar. Nesse momento, podemos falar do trabalhismo, o projeto político que via na questão social o problema das massas trabalhadoras, e a solução era a intervenção do Estado. Também podemos falar de getulismo, que personificava esse projeto na figura do Vargas. Em 1946, Vargas foi eleito senador por 2 estados e deputado federal por 7 estados, o que mostra o seu poder e a sua popularidade. Mas passou boa parte do tempo na sua fazenda em São Borja, lugar para onde fluíam políticos brasileiros em busca de conselho e orientação do velho caudilho. Após a Segunda Guerra Mundial, inicia o contexto da Guerra Fria, e o governo Dutra é marcado pelo anticomunismo e pela aliança com os Estados Unidos. A inflação subiu e a situação ficou complicada. Com as eleições, agora Vargas queria voltar da presidência pelas urnas e nos braços do povo. O mote da sua campanha era o desenvolvimento e o bem-estar social. Sua proposta era a industrialização, principalmente no investimento nas indústrias de base. Por isso, os militares voltaram a apoiá-lo, e também por temerem o avanço do comunismo. Eles acreditavam que uma figura popular como Vargas apaziguaria a situação. A música da campanha dizia: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Isto porque várias pessoas tinham o retrato do presidente na sua casa. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar.
enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velhinho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velhinho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. A campanha foi um sucesso. Vargas foi reeleito e voltou nos braços do povo. A proposta de criação da Petrobras evoluiu para a defesa do monopólio da exploração do petróleo. Acabou levando a campanha do Petróleo é Nosso e mobilizou um sentimento de soberania nacional. A Petrobras foi criada em 1954. Nesse contexto, ficou clara a diferença que existe até hoje, diferença entre projetos nacionais. Um de viés nacionalista, outro integrado ao capital estrangeiro. Isso também influenciava a visão de Estado, as leituras da realidade e a visão de mundo dessas pessoas. Vargas também criou o BNDE, o Fundo Rodoviário Nacional, a Eletrobras. Isso mostrava que o Estado deveria ser o agente ativo nas políticas econômicas. Assim, o desenvolvimento se somava ao nacionalismo, formando o nacional-desenvolvimentismo. Porém, Vargas tinha dificuldade de se movimentar num ambiente democrático, composto por vários partidos e grupos políticos. Ele tentou reunir todos os grupos políticos no seu ministério, mas isso não passou de uma camuflagem para os conflitos que existiam. A crise com as elites aumentou quando o governo decidiu aumentar o salário mínimo em 100% em 1954, após grandes greves dos trabalhadores no ano anterior. Além disso, a forte oposição da imprensa e dos setores conservadores fizeram de 1954 um ano turbulento. Um pedido de impeachment foi recusado no Congresso. Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. O Lacerda não podia continuar tratando o presidente como se ele fosse um bandido. Esse tiro dado no pé do Lacerda atingiu as costas do meu governo. O presidente é culpado. E onde estão as provas? É necessário deixar bem claro que o governo não tem nada a ver com isso. E pode prender qualquer pessoa deste palácio que esteja envolvida no crime. O senhor Getúlio Vargas não é mais a autoridade legítima. Getúlio não está envolvido nesse crime. Ou o senhor trai o presidente, ou o senhor trai o seu país. Vai! A polícia identificou o homem que atirou no major. Quem deu autorização foi o tenente Gregório. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Eu trabalho para a família Vargas há mais de 20 anos. O senhor está querendo dizer que foram os Vargas que mandaram matar? Não tenho nada a ver com isso, meu pai. Todos eles disseram que eu devia bombardear o Lacerda. Benjamin, você fez foi uma traição. Getúlio Vargas, tenha a coragem de perceber que o seu governo é hoje um estuário de lama e sangue. Não existe um manifesto dos generais. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Não vou sair do governo assim, enxovalhado. Vasculharam tudo. É muito dinheiro por baixo do pano, doutor Getúlio. Quem te pagou para fazer tamanha idiotice? Mas se o senhor renuncia, o povo faz uma revolução. Vargas já está deposto moralmente por suas próprias mãos. Ditador é como mau caráter. Não muda, só tira férias. Eu temo que uma resistência armada, nesse momento, possa provocar derramamento de sangue. O presidente tem que renunciar. Chega! Se resolverem impor a violência, só levarão daqui o meu cadáver. Tudo piorou quando aconteceu o atentado na Rua Tuneleiros. Gregório Fortunato, chefe pessoal da segurança de Vargas, por iniciativa própria ou a mando de alguém, tentou assassinar Carlos Lacerda, o principal político da oposição. Ele sobreviveu, mas seu segurança foi morto. A instabilidade tornou-se crescente e insuportável. Já se organizava a deposição de Vargas, mas ele não estava disposto a aceitar a prisão ou algo pior. No dia 24 de agosto de 1954, ele se matou com um tiro no peito, fato que fará protelar um golpe militar por vários anos.
Vargas saía da vida para entrar na história. Seu governo acabava, mas até hoje ainda vivemos muito do que foi realizado na história.